Votar é uma responsabilidade? E muito. Muito, né? E muito. É um privilégio. Nós vivemos num país como o nosso, onde nós temos o privilégio de votar. E como o voto ele é muito mais do que simplesmente você teclar alguns números e escolher um candidato, né? Mas é você delegar poder, né? Você delegar poder, você delegar autoridade, né? Então, quando nós fazemos isso, eu transfiro o pouco de poder que eu tenho, Sim. o pouco de autoridade que eu tenho, porque eu estou numa sociedade, eu estou no meio de pessoas que vivem juntas, Sim. que dependem uma das outras. Então eu estou dando o meu pouquinho para aquela pessoa me representar dentro desse universo, né, de pessoas que também darão o seu pouquinho. Então por isso que eu vejo uma responsabilidade muito grande daquele que é o político, né, que ele vai representar toda uma classe, né, de pessoas que confiaram nele, confiaram nas suas propostas. E eu creio que a política deve ser pautada por isso, né? Aquele que se elege, ele precisa ter bem claro a visão que ele é nada mais do que um servo daqueles que depositaram, né, a confiança nele, né? Primeiro de tudo, né, se ele é cristão, ele precisa ser um servo de Deus e ser servo dos seus semelhantes, né? Como Jesus nos ensinou, né? Nós, em relação ao Pai, nós somos filhos, no nosso relacionamento com Ele, no nosso relacionamento vertical. Mas em relação aos nossos semelhantes, nós somos servos. Então, eu preciso ser seu servo, né? Você precisa ser meu servo e eu preciso servir o meu próximo, né? Há uns minutos atrás nós estávamos falando dessa questão da questão quântica, né? Que uma coisa toca na outra, né? Que nós não somos ilhas solitárias, alguém já disse, né? Mas nós interdependemos. Então todas as ações que nós temos, elas vão refletir na vida, não só da pessoa, da família, mas na vida da cidade, da nação. É uma responsabilidade muito grande mesmo, o exercício do nosso voto, né? Eu estava vendo as pesquisas, Dr. Paulo, Pastor Paulo, e nós temos um índice de mulheres muito grande aqui em Dourados, participando desse processo político. Quer dizer, nunca tivemos tantas mulheres se candidatando ao legislativo, e inclusive nós temos na questão da prefeitura, inclusive, como nós estamos tendo agora. A Bíblia, ela é machista, porque existe uma concepção, se nós formos analisar algumas questões, ela tem uma linguagem muito voltada para o homem, né? Mas ela é machista. Como é que você vê isso aí? Eu vejo que Deus criou o homem em primeiro lugar, com responsabilidades, e ele precisa saber muito bem como ele vai, né, se relacionar com essas responsabilidades, como ele vai viver com essas responsabilidades. A mulher vem exatamente como um suporte para o homem, né, um suporte. E Deus, quando vê o homem, vê a mulher, né, vê uma relação compartilhada, um governo compartilhado, onde existe um líder, que é o homem. Então, o homem é o líder, mas a mulher, ela lidera com o homem, não a parte do homem, né, fora desse contexto. Então, Deus vê assim, né. Agora, essa questão dos 30%, né, dos 33%, isso daí reflete o estado que nós estamos vivendo hoje, né, como nossa sociedade. Eu creio que o homem, ele deixou de exercer o seu sacerdócio como um homem, como aquele que provê todas as coisas no seu lar, inclusive para a sua esposa, os seus filhos. E como o homem está falhando, né, e tem falhado muitas vezes nesse aspecto, a mulher, ela vem exatamente para suprir uma lacuna que foi deixada pelo homem. Então, essa é a minha visão. Eu vejo que as mulheres, elas estão subindo, né, elas estão galgando postos
que antes eram ocupadas pelos homens, mas porque os homens se anularam. Tá, mas você não vê também uma libertação histórica da mulher? Quer dizer, nós temos uma mulher em processo não libertino, né? Certo. Não olhando do sentido feminista ou machista da coisa, mas assim, uma mulher que vem sendo liberta. Quando eu vejo Cristo, nós vemos Jesus numa relação de libertação da mulher muito bonita, né? Sim. Jesus se relaciona com a mulher, Sem preconceito. Sem preconceito, né? Você não acha que quando eu falo da questão do machismo, que a Bíblia é escrita dentro de um contexto cultural, né? Onde o homem é contado, onde a mulher não é contada, a criança não é contada, onde nós temos essa relação imposta, vamos dizer assim, determinada pela própria cultura. Mas enfim, hoje nós temos mulheres galgando degraus, nós temos uma presidente, né, no país, uma mulher ocupando um cargo assim. Se por um lado nós temos homens que se omitem, que deixam de usar, deixa de ser aquele homem dentro de casa, muitas vezes sendo uma referência, né? Por outro lado também não teríamos aí uma mulher que se liberta, que se vê nela condição de exercer por competência. Temos mulheres competentes. Sim. Olhando para a Bíblia, né, nós vemos casos de mulheres que fizeram papéis que eram prerrogativa de homens. Sim. E a gente vê claramente que Deus levanta mulheres exatamente porque homens não se omitiram e não ocuparam, né, a sua posição. Certo. Né? A questão da sociedade, né? Se a gente trata do ponto de vista da sociedade, né, judia, né, a gente vê claramente que a descendência não é chamada pelo homem, né, mas ela o judeu ele só nasce a partir de um ventre de uma mulher, né? Então eu vejo em tudo isso que Deus é sábio em todas as coisas, né? A descendência ela é contada de um ventre, né, feminino, né? Entendo. Então a mulher ela tem uma importância muito grande na visão de Deus para o homem, na visão da liderança, né, em termos de nível da sociedade. E a mulher ela precisa, né, assumir o papel, né, juntamente com o homem, né? Agora o que nós estamos vivendo hoje, né, eu vejo uma deturpação dos conceitos, né? A mulher assumindo papéis de homem, né? E achando, em alguns casos, homens assumindo papéis de mulher. Assumindo papel de mulher. Nós temos isso também, né? Então isso é uma inversão de valores. Sim, entendo, perfeitamente. Então a gente vê claramente que o homem ele tem uma construção própria, física, diferente da mulher. E emocional, inclusive. E emocional, inclusive. Então isso reflete claramente que Deus criou o homem com funções próprias, né? E as mulheres também com funções próprias. Como eu te disse, né? Eu creio numa organização, né, em termos de sociedade, numa liderança compartilhada, né? Entre um homem e uma mulher. Então no meu lar tento levar para esse sentido. Então eu sou a cabeça do meu lar, mas eu ouço muito a minha esposa. Eu converso muito com ela, porque eu sei que muitas vezes ela vê coisas que eu não vejo. Eu entendo. Paulo, a gente já está indo mais para o final já do nosso programa. É muito pouco tempo, rapaz. Nós precisamos de 1 hora, 2 aqui falando, né, do assunto. Mas rapidamente eu ainda queria ouvir uma coisa de você. Pastor pode ser candidato? Crente que crê em Deus pode se candidatar a ser prefeito, a uma vaga no Legislativo? Como é que você vê isso rapidamente, por favor? O pastor, hoje em dia, a gente precisa ter uma clareza a respeito dos títulos. Né? Nós vemos muito a questão do título e nós muitas vezes nós não vemos a função. Né? Na verdade, o título ele precisa respaldar uma função. Sem dúvida. Né? Então eu não vejo problema nenhum um pastor, né, que se dispõe, que tem um chamado, né, para
assumir uma cadeira no legislativo ou no executivo, né? Porque nós vivemos numa sociedade que tem muitos anseios. E um pastor, ele tem uma visão de cuidar, né? De cuidar de pessoas, de zelar pelo bem das pessoas, zelar pela família, zelar pelas relações, né, interpessoais, né? E eu creio que quando um pastor tem essa visão, uma visão cristã, e se ele assume um papel no legislativo, com essa visão cristã, pautada em princípios, eu creio que ele pode desempenhar satisfatoriamente, né? É uma questão de competência, né? Exatamente. De estrutura emocional e condições. Claro que terá muitos realizar. desafios, né? Sim. Claro que terá muitos desafios. Porque nós sabemos que a política, né, como ela é praticada no nosso país, não só no nosso país, mas a nível global, ela leva o homem a muitos confrontos. Sem dúvida. E é nos confrontos que nós precisamos mostrar o nosso caráter cristão. Paulo, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado conosco. a você, Ed. Um Agradeço prazer estar aqui muito, com você. Foi super joia. E logo que puder eu quero ter você de volta. Eu gostaria que nós orássemos. Eu quero deixar o meu abraço a todos vocês que estão em casa nos vendo nesse dia, dizendo a você que esse programa também vai ser repetido algumas outras vezes. E nós queremos orar por você, para que Deus te dê lucidez, te dê clareza na sua mente em como exercer o teu voto, né? Que Deus te abençoe, homem, mulher, família, nesse sentido, e que Deus dê graça sobre a nossa cidade. Possamos ter pessoas colocadas nesses espaços que venham realmente suprir o anseio da comunidade. Vamos orar então? Amém. Por todos. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, Sim, por Senhor. tudo que o Senhor tem feito por nós, por esse tempo aqui, pelo Paulo, por sua família, ó Deus, e queremos orar por aqueles que estão nos vendo nessa manhã, nesse dia. Pai, abençoa cada um, fortaleça, dê lucidez, dê clareza no exercício do voto, tão importante para nós. Abençoa aqueles que estão se candidatando a esses espaços, ó Deus, dê graça a todos, no nome precioso de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Um grande abraço a você e nós voltamos logo com reflexão. I was just a boy when they told me what you gonna be, and they sold me the American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving lives? She'll consume your future if you just let